função. Então, de novo, aquele esqueminha, né? Relação de dois conjuntos, tá certo? Então existe uma lei, né? Existe uma lei. E no nosso caso, ó, é uma função que tem essa característica, ó. Tá? Obedecendo todo, depois vocês leem a página 94, todos os detalhezinhos das condições, etc, né? De domínio das funções. Então, mas lembrar, né, para quem se atrapalha um pouquinho, eu posso escrever dessa maneira também, não é? É a mesma coisa? Tá? Onde, olha só, nessa expressão toda, o y representa a imagem, não é isso? E o x, elemento do domínio, não é? E prestar atenção, ó, esse A aqui, esse B aqui, ó, C, são números reais, tá? E para se definir a função quadrática, né, o A, aquele número real que multiplica x quadrado, ele tem que ser qualquer número real diferente de zero. Porque se ele for zero, gente, 0 vezes x quadrado dá zero. Aí some essa parcela, aí a função vai virar uma função do primeiro grau se o b não for zero. Tá? Então o b pode ser zero. O que não pode ser zero é o a. Tá? Então, com essas condições, ó, eu consigo definir a função quadrada, a função do segundo grau. Tudo bem? O principal foco, né, dessa matéria é você entender e enxergar como que se comporta essa função. Então nós aprendemos lá no capítulo funções todas as características, né, do que é função, conta imagem, sinal da função, raiz, né? Depois, terminar esse capítulo, nós aprendemos o primeiro tipo de função, que foi o quê? Função afim. Aí aprendemos o jeitão daquela função. Aí a carinha, entre aspas, é a figura. Que figura formou? Uma reta. Essa é a característica daquela função. Agora vamos aprender o segundo tipo de função. A função quadrática, a função de segundo grau. Muito utilizada nas provas vestibulares. Tá? E aí, gente, lá no capítulo de funções tinha uma expressão que representava a função quadrática. E nós fizemos gráficos. Lembra que nós fizemos gráficos usando lá, né? Fazer aquela tabelinha, ó. Vou rascunhar aqui, ó. Lá o valor da x, né? Aí depois pegava lá, ó, né? O ax quadrado mais bx mais c. O que ele fazia? Por exemplo, se o x fosse menos 1, aí substituir aqui, né? E fazer toda a conta para descobrir a ordenada. Para finalizar com o par ordenado. Então dá um trabalho, né? E dá vários valores para x reais, certo? Ou seja, lembra que nós passamos aí aquela folhinha quadriculada? Que eu pedi para vocês fazerem em casa, por conta de vocês, né? Treinar lá. Vocês estão treinando. Né? Tem um quarto, né? Lembra lá? Né? Aqui é aqui é um quarto, né? Aqui é 2 quartos, que é meio, né? Aqui é 3 quartos. Aí pegar os valores de x
habilidade para fazer isso. Tá? Então, uma das maneiras de você treinar a expressão numérica é fazer isso na raça. E você já sabe como é que vai ser a figura. Que é uma parábola. Né? Você já deu uma vez desse, já viu isso nos anos anteriores, certo? Então, você já sabe como é que vai ser a figura. Então, não tem como errar. Se você está batendo, você vê a pontinha ali e não está batendo o lugar ali. Você está errando ponto ou alguma coisa assim, né? Professor, tem como a gente saber de tudo? Se a parábola vai ser... Então, é isso que eu vou comentar agora. É negativo? Isso, é isso que eu vou começar a falar. Ou seja, agora você não precisa, depois que você treinou bem isso aqui, você já não precisa fazer mais desse jeito. Tá? Então, agora vamos descobrir os segredos, né? De como segredos, né? Como, olha só, esboçar o gráfico da função quadrática. Tá? Claro, quem está olhando o livro aí, olha a página 95. No livro, ele fez a tabelinha. Viram aí? Página 95? Por exemplo 1, exemplo 2. Página 96, exemplo 3. Mas eu não quero mais que vocês façam assim. Como nós aprendemos funções, vocês vão fazer. Claro, pode treinar em casa, assim, tá? Treina. Bastante, hein? Quem precisa de expressão numérica, está com dificuldade de expressão numérica, né? Precisa fazer bastante isso aí, tá? Baseado na experiência que eu tenho aí das provas, muita gente chega na prova, sabe fazer exercício, tá? Porque eu vou pedir lá na prova, viu? Calcule f de 1/4. Calcule f de 3/4. Ou f de menos 1/4. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Y igual a x² menos 5x mais 6. Tá? O que você não pode perder o foco, gente, é sempre olhar, ó, o jeitão, né? A expressão genérica da função quadrática. Toda função quadrática tem o coeficiente A, tem o coeficiente B, tem o coeficiente C. Toda função quadrática. Ah, mas se eu tiver lá assim, por exemplo, ó, aqui uma função, ó. Que é uma função quadrática? Quem que é o A? x². O A é um número real, gente, ó. Um número real. Você tem que falar um número real. Quem é? 1. 1, né? Se você quiser escrever um que pode, não? Pode. No nosso caso, quem que é o A? Aqui. 1. Se você quiser escrever, pode escrever 1. Tá? Quem que é o B aqui? 0. 0. É um número real, gente. Tá? E o C? 0. Beleza? Esse aqui, gente, ó. Menos 1x. B vale 0, C vale 0 e o A.
Menos 1x. Tudo bem? Outra. Menos raiz de 3x quadrado mais 5. Quem que é o A? Menos raiz de 3. Quem que é o B? 0. E o C? 5. Assim? Tranquilo? Então, você chegou no vestibular, sei lá, tá misturando tudo, né? No terceiro ano, mistura tudo. Trigonometria, polinômios, logaritmos, matrizes. Aí você bateu o olho, opa, o que é? Função quadrática. Tá? Você tem que saber identificar rapidinho. Beleza? Muito bem. Bom, agora vamos para o segredo. Eu quero fazer o esboço o gráfico dessa função. Não daquele jeito na raça. Tá? Então, quais são os segredos? Todo mundo sabe que o gráfico é uma parábola. Tá? Parábola. Vamos imaginar primeiro o seguinte, ó. Aqui está o eixo X. E a parábola, gente, da função quadrática, ou ela tem a concavidade voltada para cima, tá bonitinho assim, né? Ou tem a concavidade voltada para baixo. Bem, se por acaso você chegar lá e ver uma parábola desse jeito, esquece, que isso aí é uma coisa lá do terceiro ano, só que a gente nem dá passando no ensino médio, não dá tempo. Tá? É só quem vai fazer faculdade mesmo. Tá? Então esquece aqui. É sempre olhar para cima ou para baixo. Tá? Boca para cima ou boca para baixo. Tá? É o primeiro passo. Não, isso mesmo não dá tempo. Tá? Só para baixo. Olha só, gente. O gráfico é esse aqui, ó. Outra coisa, não existe gráfico, não existe parábola, né? Tipo assim, ó. Eu já vi alguém fazendo a prova, assim, viu assim, ficou pra viu assim. Não é assim, não existe. Tá? A parábola é uma figura perfeitinha, simétrica, né? Simétrica, ou seja, né? Ó, tem um benzinho, certo? Ou seja, essa parte que é reflexo dessa é tudo bonitinho. Tá? Então, se você não fizer um gráfico na raça, você acha que tem alguma coisa errada. Você não conta, tá? Não tem que ficar inventando isso aí não. Tudo bem? Então é a primeira imagem. Segunda coisa. Tenta enxergar esses pontos críticos. Você já conhece? Raiz. Se eu tenho a função, aí você já pensa que é raiz, vamos pensar raiz é um ponto. Ponto dessa linha do gráfico. Tem abscissa e tem ordenada. Mas nesse ponto eu conheço um deles, que é a ordenada. É claro, né? Quando a ordenada de um ponto do gráfico for nula, o seu coleguinha, a abscissa, se chama raiz. Então, ó, primeira coisinha já dá para descobrir a raiz. Fazendo o que, gente? Imagem igual a zero. Então vamos descobrir a raiz. Vamos descobrir a raiz. Certo? Então, ó, cálculo das raízes. Aí você tem que raciocinar. Raiz é quando a imagem é igual a zero. Isso é importante raciocinar a cabeça. Certo? Olha a função. Então você vai fazer o que, gente? 0 igual ao quê? X quadrado menos 5x mais 6. Virou o quê? Olha o português, fala o português correto. Virou uma equação do segundo grau. Não confunda função com equação. Tudo bem? Bom, eu não vou gastar tempo aqui resolvendo a equação do segundo grau, que é uma coisa que vocês aqui, né, já sabem. Quem não sabe tem que treinar em casa, certo? Então eu só vou adiantar aqui que as raízes. Isso.
x1 deu 2, x2 deu 3, né? Então isso aqui são o quê? São as raízes, ó. Professor, quer dizer que tipo, tinha duas raízes ali, então seria 2 vezes 3 nesse caso? Então quer dizer que, ó, eu vou colocar aqui já, eu vou fazer aqui do lado, né? Ó, o esboço do gráfico. Então, ó, uma coisinha, né? Nós já descobrimos quem são as raízes. Então, ó, uma raiz é o 2, e né? Não deu 3, tá aqui. Pontinho vermelho é ponto do gráfico, certo? Ponto do gráfico. Tranquilo daí? Certo? A dúvida é, ó, tá aqui o eixo X, ó. Tá aqui o 2, tá aqui o 3, né? A dúvida é se a parábola vai fazer assim, né? Ou se vai fazer assim. Aí você vai olhar para o valor do A. O A vale quanto? 1. Ele é positivo ou negativo? Quando acontecer isso aqui, ó, ou seja, quando o A for positivo, concavidade para cima, ou popular, boca para cima. Então eu já sei que é isso aqui, ó. Tá? Então, o meu rascunho aqui, ó. O meu rascunho está aqui, tá? 2 e 3. Então vai ser assim, beleza? Olha, já estou começando a ter ideia do que é o gráfico, né? Tudo bem? Vamos para o próximo passo. Eu quero mais detalhe. Porque olha só. Olha só aqui, gente. Tá vendo essa curva aqui, ó? Se você fizer, vai passar aqui, não vai? Certo? Vocês concordam que vai cortar em algum lugar aqui? Vocês concordam, gente? Ó, esse não é esse aqui, né? Não é esse. Não é, ó. Não é. Não é esse aqui. É esse aqui. Agora, ó. Vocês concordam aqui, ó. Ó o 2 aqui, ó. O 0 tá por aqui, tá? Então o 0 é onde passa o eixo das coordenadas. E o gráfico, gente, ó. Olha aí. Vai cortar o eixo da coordenada em algum lugar. Opa, mas esse lugarzinho é um ponto do gráfico. E como é eixo das coordenadas, tem a abscissa e tem uma coordenada. Mas um deles eu conheço. Quem que faz 0? X. Ou seja, a abscissa. Se o x vale 0, dá para descobrir a ordenada, já que ponto pertence ao gráfico. Então, para saber onde o gráfico, vamos lá, interseta o eixo das coordenadas, né? Ou seja, eixo Y, né? Certo? Temos que x é igual a 0. Concorda? A lei é essa. Olha aqui o x, ó. Então vamos lá. Y igual a 1 vezes quem? 0 ao quadrado. Menos 5 vezes quem? 0. Mais 6. Quanto vai dar o y? 6. Então, ó, qual é o par ordenado do gráfico? 0 e 6. Então vai colocar 6. Alguém percebeu alguma coisa? Aqui é o C. É o C. Não precisa nem fazer conta. 2, 3, 4, 5. Ô, professor, e o que é para a esquerda é para a direita, né? Tipo, da concavidade. Assim,
igual a 0, o y vai ser 6. No x igual a 5, o y vai ser 6 também? X igual a 5. 5? Não, é porque, tipo, fazendo... Ah, tá. É, isso. Você está adiantado. Não, Você está adiantado. Simetria. Primeira vez que eu simetria. Tá? Ele joga tênis. Então ele dá aquele saque que a bola faz o que? Ele calcula a distância aqui, com aqui, então tem uma certa simetria. Tem sentido, né? O que ele está falando, né? Beleza? Até que vem. Ó, onde eu estou colocando vermelhinho é um ponto do gráfico. E o gráfico é constituído de infinitos pontos. Certo? Agora, outra coisa curiosa. Depois, é claro, eu vou comentar sobre esse detalhe da simetria. Deixa eu terminar de falar. Precisava ter feito esse cálculo? Não. Claro, você pode fazer para estudar, comprovar, etc. Então, olha só. Nesse caso aqui, a gente conclui o quê? Conclusão. C, né? É onde o gráfico intercepta o quê? O eixo O, Y. Certo? Então isso aqui é C. Olha lá o céu. Quem que é o C, gente? Tudo bem? Até aqui tranquilo? Vai sempre ser o C? Sim, ó, tá provado aqui, ó. Sempre. Porque, olha só, gente. Porque naquele ponto, o x não é zero. Quando você vai colocar zero aqui, essas duas parcelas somem. Sempre vai ficar um termo independente aqui. Não tem como. É só observar aqui, ó. São 3 parcelas. Se você colocar aqui 0, 0, É igual o b na função do primeiro grau. exatamente. Uma coisa. Que é o coeficiente linear, né? Agora falta uma coisinha. Só falta uma coisinha. Tá vendo esse pontinho aqui? Será que ele é mais para baixo, mais para cima? Dá para saber com exatidão as coordenadas? Tá. Tá sim. Né? Então, ó, é o seguinte. Vou passar para cá. Posso parar bem? Aí aquele pontinho ali, gente, da parábola, se chama vértice da parábola. Tá? Então, olha só. Esse pontinho aqui, ó, chama-se, né? Ponto V. Geralmente se usa a letra V, mas pode usar qualquer letra, né? Ponto A, ponto B. É ponto, né? É ponto. Certo? Usa-se a letra V por causa da palavrinha vértice, né? Então, vértice da parábola. Essa é a parábola. Gente, não interessa para nós, né, a dedução de forma, primeiro, né, justificar, porque isso tem que levar por semana, tempo, né? E se eu for fazer a demonstração, quem quiser olhar a demonstração da fórmula, de como chegar na formulinha, né, está na página 103 aí, ó. Tá? Olha a complicação que é a dedução de fórmula. Viram aí? Página 103, lá em cima. Coordenadas do vértice da palavra. Se tiver 6 aulas por semana, eu poderia fazer com vocês, tá? Viram? Quem for fazer exatas, você vai fazer exatas? Sensibilidade Então é o assim. seguinte, ó. Pra você, ó, e o vértice, gente, é um ponto do gráfico, não é? Portanto, todo ponto, que ponto, né? Tem abscissa e tem coordenada. Então a gente usa assim, ó,
ordenada do vértice. É só uma representação. Agora, como é que calcula a abscissa do vértice? Ou seja, eu quero saber quem que é esse númerozinho aqui, ó. Quem que é esse número aqui? Aí tem uma formulinha. A formulinha é assim, ó. Menos esse Bzinho aqui, dividido por 2 vezes esse Azinho aqui. Certo? É a abscissa. Tudo bem? Depois que você descobriu a abscissa, tem como descobrir a ordenada? Que jeito? Eu nem falei da fórmula, né? Porque se você, vamos supor que ali, ó. Olha aquele caso ali, vai. Vamos aproveitar o caso, tá? Dou exemplo ali. Então, 2 exemplos, né? X do vértice vai ser quem, ó? Menos. Quem que é o B? Ó, cuidado aqui, tá? Porque esse menos é da fórmula. Aí vai ficar menos 5 sobre 2 vezes o A, que é? Então vai ficar 5 sobre 2. Descobri. Professor. Olha aqui, ó. Aqui é o 2, né? Aqui é o 2 e aqui é o 3. Tá no meio, tá? Então, não podemos pegar as razões da função? Não, razões não, onde é zero, o meio deles. Isso. É por causa da simetria. Eu vou comentar. Hoje você vai dar tempo de comentar, mas você pode fazer isso. Mas tem exercícios que não tem as raízes. Mas tem que seguir um outro caminho. Tá? Mas aí você vai perceber quando você traçar uma horizontal, quando você traçar a horizontal aqui, a distância daqui a aqui é igual a aqui. Então você pode pensar dessa maneira. Tá? Então, ó, voltando aqui. Descobrimos aqui a abscissa do vértice, né? Que deu lá quanto? 5 sobre 2. Ou seja, 2,5, né? Tá claro aqui? Tá. Então, beleza. Tá em algum lugar para baixo, porque eu sei que está para baixo. E você é profeta. Já sabe que a ordenada vai dar negativo. O número eu não sei, mas eu sei que vai dar negativo. Estou prevendo isso aí. Ó. Né? Bom, tem gente que descobriu a ordenada usando isso aqui? Sim, porque lembra da função? Para x igual a 5 sobre 2, para x igual a 5 sobre 2, você faz as contas, descobre a imagem. É um caminho, certo? É um caminho. Mas tem outro jeito. Tem outro jeito. É tal da fórmula, tá? A outra é y do v. A formulinha é menos delta, que é o discriminante, sobre 4a. Que vai dar. A formulinha, batizar. O a é esse a aqui, ó. Tá? Então vamos descobrir o delta aqui? Sim, né? Não, porque eu vou comentar um negócio do delta aqui também. Tá? Chama discriminante. Discriminante. Vai cair na prova? Ó. Isso não pode perder, porque a semana de prova a gente acaba perdendo aula, né? Então não tem como, tá? Bom, discriminante, todo mundo sabe como é que é? B ao quadrado menos 4b da ABC, dá a equação, né? Aliás, agora você vai pegar a função. Tá? Então agora tem que tomar cuidado com esse discriminante. Você vai pegar da função. Então, ó, delta vai ser, quem que é o B? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A que vale 1 e C que vale 6. Então, delta vai dar 25 menos 24. Então, delta deu quanto? Agora presta atenção numa outra coisinha. O delta vai ter 3 situações. Quando o delta for maior que zero, positivo, se for um número positivo,
Nesse caso, aconteceu isso, né? Duas raízes reais e diferentes. Presta atenção nessa frase, porque tem exercícios aí, aquele exercício mais chato, complicado, que ele não fala de gráfico. Ele fala assim, ele coloca, sabe o quê? Ele coloca uma letrinha aqui, ó. Sei lá, no lugar do C ele coloca a letra K, por exemplo. Aí ele fala assim, determine os possíveis valores de K, de modo que a função tenha duas raízes reais e diferentes. Qual é a condição matemática? Que o delta tem que ser? Então o exercício, se tiver essa pergunta, o exercício vai ter que começar desse jeito, que o delta tem que ser maior que zero. Aí cai numa inequação. Olha a importância da inequação. Quem que é isso aqui, gente? Não é toda essa expressão? Então, na hora que você vai substituir aqui desse lado da inequação, vai cair numa inequação. Aí, resolvendo a inequação, você descobre os possíveis valores de K. Certo? Então, estou abrangendo aqui, né? Tá? Professor, os valores de K seriam tipo... K pertence aos reais, tá? Vai ter vários valores. Tá? Porque assim, ó, conforme vai variando o K, depois eu vou mandar um vídeo da função trigonométrica que o professor conseguiu, né? Vocês têm a sorte, viu, gente? Depende do meu tempo, que não tinha nem internet, né? Tem um vídeo em que o gráfico ela se movimenta, ela se mexe, tá? Aí você vai conseguir ver que esse vértice vai se deslocar para baixo e para cima. Ele vai subir aqui, ó. E também vai para lá e para cá. Então, com a explicação de hoje aqui e mais aquele vídeo lá, eu acho que vai clarear bastante o tema para vocês. Espero, né? Certo? Então, aqui, ó. Então, nesse caso, se o delta deu positivo, significa que tem duas raízes. Certo? E para achar agora o vértice, gente? Ó, menos, quem que é o delta? 1 sobre 4 vezes o A, quem que é o A? 1. Quanto deu a ordenada aqui? Menos 1/4. Aqui, ó, menos 1/4. Então, se aqui é 1, menos 1, desculpa. Por aqui, né? Mais ou menos? Menos 1/4. Tá? Então, se eu fizer descobrir quem? A menor imagem. Olha aí. Quem que é a menor imagem? Menos 1/4. Não é? Portanto, finalizando, eu consegui esboçar o gráfico. Olha só. O gráfico vai fazer mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, olha aí. Fico meio doidinho aqui, mas porque eu estou tremendo, tá? Entenderam? Você conseguiu entender? Agora você, mas a maioria precisa, o que vocês podem treinar em casa? Pega lá que o... Lembra do quarto aqui? X igual a 1/4? Né? Você vai pegar x igual a 1/4. Você vai descobrir quem? Ordenado. Então você vai substituir que é 1/4. 1 vezes 1/4 ao quadrado, menos 5 vezes 1/4, mais 6. Vai cair na expressão numérica. Vai descobrir quem é a imagem? E essa imagem vai ter que estar em algum lugar aqui, não é? Concorda? Sei lá se vai dar 5, se vai dar mais que 5. Certo? Para treinar a expressão numérica. Tem que estar em algum lugar aqui, concorda? Não tem como errar. Beleza? Vocês conseguem começar a fazer pelo menos isso? Tá? Só para finalizar, gente, ó. Se o delta der igual a zero ali, se o delta é igual a zero, vai ter só uma raiz. Uma raiz, ou seja, o gráfico vai fazer o quê? Só vai encostar. Olha lá, uma raiz. E se o delta der negativo? Você lembra que quando você resolve a equação você não consegue achar as raízes? Não tem solução? Ou seja, não tem raiz? Quando o delta dá
negativo, sabe como é que é o gráfico? Se for boca para cima, né? Ele vai fazer do tipo assim, mais ou menos. Ou seja, não vai encostar aqui 2x, né? Mas dá para descobrir esse número? Dá, né? Dá para descobrir esse número?